Temos aqui um material bem interessante sobre apometria, né? Baseado num trecho de entrevista com o Ricardo Sanfilippo, e a fonte que a gente analisou descreve essa técnica espiritual como, bom, uma abordagem para casos mais complexos. Exato. Tipo desobsessão, traumas, medos profundos. E principalmente quando outras abordagens, digamos, as convencionais, talvez não tiveram efeito, né? Precisamente. Nosso objetivo aqui é destrinchar esse material, sabe? Extrair o que ele apresenta sobre a apometria. A origem que a fonte cita, os métodos que descreve, os relatos de caso da entrevista. Vamos focar só no que a fonte mesmo diz sobre como isso funcionaria e para quem seria, né? Então vamos lá. A fonte, ela localiza a origem da apometria ali pelas décadas de 60, 70. Uhum. Começou com umas técnicas de desacoplamento, é isso, que o texto descreve como, tipo, separar os corpos espirituais para investigar. Isso. Inicialmente com o José Luiz Rodrigues. Depois, a fonte diz que o doutor José Lacerda de Azevedo, que era médico espírita, adaptou isso. Aí ele deu um enfoque mais espiritual mesmo, lá em Porto Alegre. Interessante essa evolução que o material descreve, né? De uma técnica talvez mais investigativa. Pois é, ganhou esses contornos espirituais e, segundo a fonte, até se dividiu um pouco. O material menciona práticas gratuitas em centros e também a chamada apometria clínica, que geralmente é paga. Ah, sim. E o entrevistado lá no material, ele reforça muito a importância do trabalho em grupo, sabe? Para casos mais complicados. Com médiums diferentes, né? Exato. Médiuns clarividentes, de incorporação, doadores de energia, e fala da necessidade, segundo ele, de como ele chama, uma autorização espiritual. E mérito da pessoa também. Isso me chamou a atenção na fonte. Pois é essa questão do mérito. A fonte não detalha como isso é medido, sabe? Mas conecta com a ideia de merecimento para receber essa ajuda espiritual. Entendi. E isso já puxa outro ponto forte do material, a ligação que fazem entre problemas de hoje e vidas passadas. Ah, sim. A fonte sugere que muitos medos, traumas, até dificuldades financeiras poderiam ser ecos, né, de outras vidas. Exatamente. Cita aquele exemplo do advogado com medo de água. Isso. Que na análise apométrica descrita lá teria sido um pirata. Pois é. A ideia que apresentam é que essas memórias ou registros energéticos podem ser acessados e tratados, né? Fico pensando como a fonte explica essa conexão temporal. Como algo tão antigo ainda teria esse impacto todo hoje. O material fala numa persistência de marcas energéticas, como se essas experiências passadas deixassem arquivos, né, que continuam ativos. A apometria, dentro dessa lógica que a fonte descreve, buscaria, bom, acessar e meio que limpar ou ressignificar esses arquivos. Quase como uma terapia de regressão, que a fonte até compara, né? Isso tem uma similaridade na abordagem descrita. E falando em energia e influência, o material também traz um conceito sobre proteção espiritual, certo? Algo sobre uma cúpula protetora. Exato. A fonte relata fala de uma entidade, um Exu Tiriri, sobre essa redoma. E a força dela, a espessura, estaria ligada à prática da caridade. Ah, interessante. Segundo o texto, a caridade funcionaria como um jeito de equilibrar débitos passados, né? Ajudando outros, você fortaleceria essa sua proteção. O que parece amarrar bem com outra afirmação forte da fonte, a relação entre apometria e mediunidade. Sim, total. O texto sugere que muita gente que busca essa técnica seria, na verdade, médium, com um potencial não desenvolvido ou não usado para caridade. Uhum. A fonte até cita uma frase de efeito: médium que não trabalha, a vida talha. Nossa. Sugerindo que essa energia mediúnica parada poderia causar desequilíbrio. A apometria, nesse contexto, ajudaria a identificar e direcionar isso. E o material ilustra com aquele caso bem forte, né? O da mulher com dores crônicas há 30 anos. Que nada resolvia. Esse mesmo. Segundo o relato na fonte, a apometria teria revelado uma vida passada dela como médico nazista. Pesado. E as dores atuais seriam um reflexo energético do sofrimento que ele causou lá atrás. O tratamento descrito envolveu um trabalho com os espíritos das vítimas ligados a ela. E o resultado, segundo a fonte? Uma melhora significativa para a paciente.
É um exemplo que a fonte usa para mostrar o alcance que eles atribuem a essas conexões energéticas e de vidas passadas. Mas o material também não deixa de apontar que a apometria não é consenso, né? Mesmo no meio espiritualista onde surgiu. Não mesmo. Menciona um certo receio de alguns centros espíritas, talvez mais. E Tradicionais. por quê? O que a fonte diz indica que essa abertura da apometria para trabalhar com guias de linhas diversas, sabe? Umbanda, hinduísmo, e usar elementos como músicas de outras tradições, isso teria gerado atrito histórico. Entendi. Ela é meio que posicionada no texto como uma ferramenta diferente, talvez mais pesada, para casos de desobsessão considerados muito complexos. Faz sentido, dentro da lógica apresentada. Exato. Distinta de outras práticas espirituais, talvez mais usuais em alguns centros. Ok. Então, para a gente amarrar o que a fonte nos trouxe, vimos a apometria descrita ali como uma técnica espiritual focada em problemas complexos, né? Buscando as raízes em vidas passadas Uhum. e enfatizando muito a necessidade de desenvolver a mediunidade e praticar a caridade, como caminhos para equilíbrio e proteção. Exatamente. A análise desse material mostra um sistema de crenças e práticas bem definido que busca causas espirituais profundas para aflições atuais. Opera com conceitos como reencarnação, karma, intervenção espiritual em grupo e deixa uma reflexão interessante, que está ali implícita na fonte, né? Qual seria? A ideia de que não são só obsessores externos, digamos assim, mas as nossas próprias ações, nossas personalidades de vidas passadas, elas podem criar essas marcas energéticas que persistem, sabe? E continuam moldando a nossa experiência aqui e agora. Hum, uma camada a mais para a gente pensar sobre o que forma quem a gente é hoje, né? Exato. Algo para refletir sobre as camadas que compõem nossa experiência atual, baseado no que a fonte apresentou.